Tá aí então, Tássio Cruz. Um registro do senador Marcelo Castro. Nós conversamos agora há pouco sobre a reação do senador Marcelo Castro à PEC que passa a proibir a posse de qualquer quantidade de drogas. Uma PEC já promulgada pelo Congresso. Isso, ainda não, Elias. Ela foi votada no Senado e agora vai para a Câmara. Vai para a Câmara. Isso, só uma correção à nossa audiência qualificadíssima que nos acompanha também propondo essa correção. A PEC, como é uma emenda à Constituição, ela não pode ter trechos vetados pelo presidente. Então, o próprio Congresso promulga essa PEC. Então, só essa rápida observação. O senador Marcelo Castro, como eu disse, né, contrário à PEC, e em meio a um Congresso que flerta com o populismo, que muitas vezes faz várias sinalizações ao populismo, o senador toma uma posição antipopular, né? É interessante avaliar que existe um clamor social muito grande contra os entorpecentes, né? Raiz, né? Fruto deles se originam muitos crimes, né? Muitos homicídios, o tráfico de drogas que incomoda todo o país. Então, o senador mantém a sua posição, mesmo que dissonante da bancada piauiense e da maioria do Senado. João, pois não, João. E Marcelo Castro, vocês já comentaram aqui, mas é sempre importante frisar, puxa bem para a questão, né, a técnica, tendo em vista, inclusive ele, como profissional da área da saúde, sempre gosta de diferenciar, e o seu próprio discurso, sua própria defesa, num sentido de tentar dissociar quem é traficante, né, quem é criminoso, quem é que fatura financeiramente com isso, de quem é um usuário, de quem é uma pessoa que depende, né, inclusive depende e demanda um certo tratamento, né, de saúde em relação, é um usuário, enfim. A fala do senador Marcelo Castro, a explicação, os argumentos dele vão sempre neste sentido, de que não é possível, não deveria, pelo menos, se colocar junto ali o traficante e o usuário, o dependente químico, porque, afinal de contas, o dependente químico precisa de tratamento e não de ser preso, até porque se corre o risco de se colocar nas prisões, né, de se entregar, vamos dizer assim, para as facções criminosas, já que a gente sabe que as facções têm uma certa liderança, uma certa presença nos presídios brasileiros, você acaba que pode colocar pessoas, dependentes químicos, pessoas que demandam um tratamento para ficar preso dentro de um ambiente que certamente não trata a ressocialização e, pelo contrário, ainda corre o risco de jogar para as facções esses jovens, essas pessoas que, na verdade, demandam e precisam de um tratamento de saúde. Eliezer, pois não, só para dar nome, sobrenome, completa a informação, mais uma vez agradecendo a audiência, artigo 59 da Constituição Federal especifica, então, que presidente não pode vetar qualquer trecho de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso. Então, está corrigido. Um abraço a todos que nos acompanham. Então, isso significa, João Magalhães, que se o presidente da República quiser mudar o texto dessa PEC, ele vai ter que conversar com os deputados federais, vai ter que articular na Câmara. Exatamente, né? Como o Tássio bem explicou aí, a PEC ela não passa pelo Executivo, ela realmente é do Parlamento. Então, de fato, se o governo não concorda, né, ele pode, obviamente, até lá depois entrar com uma ação, pedido de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, alegando que há algum vício, né, que o texto aprovado é inconstitucional, mas, de fato, é muito difícil que o governo Lula se proponha a fazer isso, até porque, pelo que a gente acompanhou, lá no Senado o resultado foi muito largo. Na Câmara dos Deputados, acredito que o resultado também vai ser bastante largo a favor da aprovação da PEC. Então, eu diria que o governo já tem outros problemas para se preocupar do que, obviamente, entrar em uma briga que provavelmente deve perder. Afinal de contas, esse assunto tem um apelo popular muito grande. Hoje, as pesquisas demonstram que boa parte da população é favorável a esse tipo de ação, né, que vai no sentido do texto apresentado pela PEC. Bem, agora nós vamos acompanhar em tela cheia uma cartela que traz dados sobre o novo salário dos vereadores de Teresina a partir do próximo ano. Uma norma resolutiva já foi publicada
nem precisou de votação. Inclusive, nós vamos aqui retificar o que afirmamos ontem, fazer essa correção. Como é uma norma, né, Elias? Rapidamente, assim como a questão da PEC, né? Como é uma norma resolutiva de responsabilidade do parlamento, ela é promulgada, né, pelo próprio parlamento, e a gente no Portal Dia traz, inclusive, o Diário Oficial em que está lá promulgada, então, essa norma pelo próprio presidente da Casa. Então, é mais simples, nem pelo parlamento passou. Exatamente. Então, de forma bem objetiva, o aumento concedido aos vereadores é em decorrência já do aumento dado a deputados federais e deputados estaduais e nem precisa ser votado. É só uma adequação. Isso. O que chama a atenção, e aqui nós vamos manter a nossa crítica, é a essa celeridade e ao percentual. Isso. Um percentual de 32%, quase R$7 mil a mais. Os vereadores vão sair de 18 para quase 25 mil por mês. Vão passar a receber esse salário a partir do ano de 2025, ou seja, a próxima legislatura. E isso, em comparação ao reajuste de outras categorias de servidores públicos, é muito maior. É muito maior. 5%, né, aliás, das outras categorias, o patamar tem sido de 5%. Vamos ver na cartela em tela cheia os números. O quanto essa conta vai custar para o cidadão contribuinte teresinense. Salário atual dos vereadores, R$ 18.881,22. O novo salário, a partir do próximo ano, R$ 24.754,79. Pode passar. O próximo destaque relacionado a esse assunto é um percentual de 31%, um custo anual com a folha de R$ 8.600.000 aproximadamente, Tássio Cruz. É isso mesmo, Elias. Então, a questão da resolução já explicada. Um outro destaque importante, eu conversava ontem com especialistas em direito eleitoral, né, em direito administrativo, me dizia o seguinte, Elias, o que diz a legislação? Que o vereador deve receber até 75% do que ganha um deputado estadual. Os deputados estaduais aumentaram o salário, aprovaram o aumento do salário em 2022, ou seja, há mais de um ano, né, no final de 2022, e agora eu vejo que, pelo momento político, os vereadores aprovam, né, essa resolução. Como a gente vai ouvir, temos Enzo Samuel aí para ouvir também, né, Elias? Mas é um momento em que, diferente do Estado, quando os deputados aprovaram no final da legislatura para valer na outra, nessa eles aprovam no primeiro semestre, né, de um ano que se encerra a legislatura. De fato, um reajuste muito considerável que causa um efeito cascata em todo extensivo, né, a várias carreiras que também terão os valores reajustados, pouco mais de R$ 5.000 de aumento para os parlamentares, Elias. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, sobre o assunto. Não existe nenhuma votação programada para essa semana. Quanto a essa questão de reajuste, ela funciona num processo de cima para baixo. Quando há esse reajuste a nível federal, já que o vereador ganha com base no teto do prefeito e a nível de deputados, então esse reajuste ele vai se aplicando de cima para baixo, como aconteceu com a Assembleia, como deve acontecer com todas as câmaras para o próximo ano legislativo. Primeiro, dizer que o vereador não aumenta o seu próprio salário, porque nenhum vereador sabe quem vai estar aqui na próxima legislatura. Então, tudo isso, como se foi colocado, não se procede. Então, e dizer também que alguns servidores têm um teto salarial baseado no teto do prefeito, que há tempo está congelado. Então, esses servidores que procuraram esta casa do município, que estão baseados também no teto do prefeito, eles dependem desses reajustes dos chefes do executivo para que eles possam ter reajuste. E lembrar que não houve qualquer tipo de reajuste nos últimos 10 anos em relação a isso. Aí o vereador Enzo Samuel destaca 10 anos sem nenhum tipo de reajuste, e é um reajuste para os próximos 4 anos, João Magalhães.
É um argumento bastante institucional, né, do atual presidente da Câmara. Agora é bom lembrar que isso repercute muito, porque, primeiro, que quando se aumenta o salário dos vereadores, é natural também que se aumente verba de gabinete, enfim, se aproveite, né, o mesmo momento para incrementar também os recursos destinados aos gabinetes, enfim, contratação de assessores, a própria verba indenizatória da Câmara Municipal também deve repercutir no salário dos próprios servidores efetivos da Câmara, né? É uma questão de efeito cascata. O servidor se reúne e diz, bom, se os parlamentares aumentaram seus próprios salários, então vamos reivindicar também um reajuste. Isso certamente acaba impactando, tendo um impacto muito maior do que esses 8 milhões aí do cálculo, que é só referente ao salário dos vereadores. É bom lembrar também que a legislação, de fato, traz essa vinculação do salário do vereador ao salário de um deputado estadual, mas ela fala em até 75%, ou seja, não é obrigatório que seja 75%, pode muito bem ser menor. O que não pode é ultrapassar a marca dos 75%, mas é claro que os parlamentares não vão querer ganhar menos do que o que a lei permite. Se a lei indica que esse percentual tem que ser até 75%, é claro que eles sempre vão querer chegar ao limite do que diz a lei. É claro que cabe ao cidadão teresinense refletir, né? A gente fala de um aumento de fato de R$6.000 por mês, um aumento aí de praticamente 4 salários mínimos, portanto, é algo que quando a gente olha para a sociedade, o cidadão comum, quando observa um aumento como esse, ele realmente não vê nenhuma proximidade do que acontece na vida real com o cidadão comum. E isso deve sim servir para a sociedade refletir qual é hoje o cenário que nós temos, como é que o nosso parlamento, como é que a nossa classe política vivencia, né? Afinal de contas, é uma realidade completamente diferente do que vive o cidadão comum, que ao final das contas é quem paga, é quem arca com tudo isso e é quem deve ser beneficiado ou prejudicado com a atuação desses parlamentares, com a atuação da classe política. O deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PT, esteve hoje na Câmara Municipal para um encontro com vereadores e lá avaliou essa situação do diálogo com a ex-deputada estadual Tereza Brito do PV, que ainda não aderiu ao projeto da federação. Vamos ouvir o que ele disse sobre o assunto. Quando você apresenta os nomes mais cedo, é até bom para todo mundo ter a tranquilidade de fazer o seu trabalho, porque agora é o momento que está todo mundo definindo suas chapas. É importante fazer essa definição de chapas para que a gente possa colocar o time em campo, né? Mas vamos aguardar a deputada Tereza chegar para que os interlocutores possam fazer essa conversa da melhor maneira possível. Nós queremos também que o PV seja fortalecido, apresente seus nomes e também possa eleger cadeiras aqui na Câmara Municipal. Tássio, o deputado Fábio Novo destacou a importância desse diálogo com todo o grupo político e ainda mantém uma certa esperança de consenso com a ex-deputada Tereza Brito. Eu acho, Eliezer, que é um ponto nevrálgico que precisa ser resolvido e acho que a deputada Tereza, se a intenção dela era de fato marcar sua posição política, ela conseguiu, né? Deixou bem claro, conseguiu as vagas para o PV, né? Aumentou as vagas, marcou a sua posição ali dentro da federação, né? Com a posição firme e eu acho que ela chegou a todas as instâncias possíveis dentro da federação e conquistou tudo que era possível dentro da federação. Agora nós teremos a direção nacional da federação deliberando sobre Fábio Novo ou Tereza Brito. Isso foi o que a última ata da reunião de reunião da federação determinou. Ela mantinha sua posição e a direção nacional vai decidir um ou outro. E aí se encerra qualquer possibilidade de discussão dentro da federação. Então, a deputada Tereza vai conquistando a duras penas, né, com muita disputa, o que é possível dentro da federação. E o que a gente acompanha é que vai chegando o limite de discussões e de pleitos dela dentro da federação. Então, eu acho que esse é o último. A Federação Nacional deliberando pela candidatura de Fábio Novo, aí cabe a Tereza Brito tomar a sua posição pública de apoio a Fábio Novo ou não. O que a federação, eu tenho certeza, não vai aceitar é que ela apoie outro candidato sem ser Fábio Novo.
Agora, se ela quiser se calar, é um direito que ela tem. Agora, apoiar outro candidato, aí a federação também não deve aceitar. Então, João Magalhães, é importante em algum momento a ex-deputada se pronunciar definitivamente sobre esse posicionamento dela? Certamente, aliás. Eu acredito muito que, ao final das contas, a federação vai se resolver. A pré-candidata a prefeita, a Tereza Brito, tem, de fato, essa postura de ser bastante firme nos seus posicionamentos. Isso tem garantido a ela, de fato, algumas conquistas. A gente precisa elogiar a articulação dela em trazer para o partido Caio Bucá, Neto do Angelim, um vereador de mandato e um outro pré-candidato que tem uma perspectiva de votação muito boa, o que deve garantir ao PV uma bancada, né, razoável ano que vem no Parlamento Municipal. É preciso dizer que ela também conquistou uma ampliação, né, do número de vagas que o partido vai ter direito de lançar como candidato a vereador, e ninguém tem, obviamente, nem pode proibi-la de fazer uma pré-campanha, né? Agora, mesmo ela está em uma viagem internacional, parece que nos últimos dias, que pelo que a gente tem observado, né, as andanças dela enquanto pré-candidata a prefeito não foram muito intensas, não foi uma agenda muito intensa. Então, eu acredito muito que o caminho do diálogo vai ser alcançado entre PT e PV, entre Fábio Novo e Tereza Brito. Ela também, obviamente, ocupa um cargo lá na Assembleia Legislativa, claro, por articulação, por indicação do presidente Franzé, mas isso, de certa forma, ajuda a apaziguar os ânimos, porque demonstra da parte dela que já tem uma certa capacidade de dialogar com o Partido dos Trabalhadores. Ela também sempre foi bastante elogiosa, né, com o governador Rafael Fonteles. Eu acho que isso é um ponto que também conta positivamente para, de repente, uma aliança de fato entre ela e o PT. Então, eu acho que ela mantém a sua pré-candidatura como forma ali de manter um espaço, de reivindicar um espaço, mas na hora certa, na hora adequada, na hora que a federação disser o candidato de fato é fulano, acredito que ela deve certamente se integrar a essa equipe, até porque ela tem muito que sair ganhando, caso de fato esse grupo seja vitorioso nas eleições.